Pronto. Ok. Então, gente, bem-vindo a todos. É um prazer, um privilégio tê-los conosco e estamos iniciando agora esse segundo semestre com os 4 módulos do Vocácio. Todos eles estão muito bons mesmo, e nós vamos logo divulgar os 4. Mas o nosso primeiro módulo para esse mês de agosto é com o nosso André, né? O André que tem estado aqui conosco, muitas vezes nos bastidores. Ele hoje vai nos oferecer esse curso. Jesus Cristo é o Senhor dos poderes, confrontando as potestades e idolatrias culturais. É um tema corajoso, eu reconheço, e um tema instigante, e extremamente necessário para os nossos dias, entender como é que as nossas estruturas funcionam, o que são esses principados e potestades. Então, é um prazer enorme assim, ouvir o André nesse curso. Serão 4 semanas, 4 terças-feiras, até a última terça-feira de agosto. Vocês já conhecem o André, tem estado conosco em todos os nossos encontros, mas hoje eu tenho o privilégio, a honra de apresentá-lo. Para quem ainda não o conhece, o André ele é formado em arquitetura e teologia, e tem atuado aqui conosco no Centro Cristão de Estudos e no projeto Vocácio e no projeto Emaús. Tem sido uma presença importantíssima no nosso programa, no nosso projeto, tem sido um alicerce, uma presença fundamental no nosso programa. E mais, né, o André tem procurado fazer aquilo que temos proposto aqui, que é integrar a fé, a teologia, as nossas convicções cristãs, o chamado para sermos discípulos de Cristo e o mundo que nós vivemos, e aprender a nos relacionar com ele, com a sociedade, com a cultura, com o trabalho, e preservar a nossa identidade básica, saber discernir e interpretar os sinais do nosso tempo. Então, é um prazer muito grande ter o André aqui conosco para esse curso, tá? Como temos orientado todos os participantes, o curso, nós temos uma aula que começa agora, 8h, 8h05, e segue até 9h. Esse é um tempo assim que a gente calcula, às vezes vai um pouco mais, às vezes pode ser um pouco menos, mas é em torno de 1h a aula. E depois nós abrimos para uma conversa, um bate-papo, para reações, para interações, para perguntas, para alguma sugestão, alguma proposição, enfim. Nessa meia hora restante é o tempo para a gente fazer isso. As perguntas, na medida em que elas forem surgindo, por favor, escreva a sua pergunta no chat, no bate-papo. As perguntas escritas terão prioridade. Então, assim que o André terminar, nós vamos ver as perguntas que estão ali no bate-papo. Essas perguntas terão prioridade. Uma vez esgotadas essas perguntas, se houver tempo e alguém quiser fazer uma pergunta, aí terá oportunidade, e a gente pede apenas que essas perguntas sejam sejam bem objetivas, né, para facilitar a participação de outros, tá bem? Então, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse curso, para esse módulo do Vocácio, e depois, entre o fim da aula do André e o início das perguntas, nós falaremos um pouco mais sobre os programas do CCE ao longo desse semestre, tá bom? Então, vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse módulo. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, louvamos o teu nome,
porque o Senhor é santo, é bom, é justo, é um Deus fiel, misericordioso. E pedimos, ó Deus, para que, nestes encontros que teremos, o teu reino se manifeste entre nós e a tua vontade se faça entre nós, como ela é feita no céu. Abençoe, ó Deus, o André. Use-o com teu espírito, com a tua palavra, para que os nossos corações sejam aquecidos, as nossas mentes provocadas, que a nossa percepção do teu chamado fique mais claro e que o Senhor esteja conosco, abençoando aqueles que ainda entrarão nesse encontro. Guarde-nos, ó Deus, no restante desse curso de hoje à noite e no restante desse mês. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, André, está com você. Deus te abençoe e você tem aí o tempo que você precisar. Boa noite, gente. Obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. Alguns mandaram mensagens aí, empolgados, compartilhando aí da alegria e mandando incentivo. Obrigado, Ricardo. Eu queria começar expressando a minha empolgação, a minha gratidão, o meu temor, o meu tremor de estar aqui com vocês hoje, nessas próximas noites. Assim, isso em função do espaço. Assim, o espaço do Vocatio é muito especial para mim. Foi onde eu presenciei, onde eu presencio, que eu continuo presenciando, algumas das melhores aulas que eu já tive, com aprendizados fantásticos, com testemunhos de vocês, experiências dos professores, experiências dos participantes. Então, para mim, é uma alegria, uma responsabilidade e uma honra enorme estar aqui. Sempre é, mas com essa incumbência aqui, o frio na barriga, ele vem diferente. Então, queria agradecer demais o incentivo de todos vocês e do Ricardo, especialmente. O incentivo, a confiança, o empurrãozinho dele. É bom estar aqui. Eu queria fazer algumas considerações antes de começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu já faço essas considerações. Vocês, por favor, me confirmem se está dando para ver e se vai continuar dando para ver. Está funcionando? Então, continua funcionando? Tá bom. A primeira, eu sou casado com a Ana, sou pai do Timóteo. Aí nessa foto ele ainda está bem pequenininho, ele já está bem maior do que nesse dia aí. Isso aí era Natal. Daqui, em função da pandemia, a gente não se arruma para essas fotos mais direito, né, com frequência. Então, aí tá o pequeno, uma alegria para a gente aqui nesse tempo. Aqui ele já está maior. O Ricardo comentou, né, eu sou formado em arquitetura, sou um arquiteto por paixão, não praticante, não tenho exercido diretamente, e depois da arquitetura eu fui para o pastorado. Hoje eu atuo na Igreja Presbiteriana do Lago Norte, como auxiliar, e eu queria pontuar isso, como o Ricardo, como eu aprendi com o Ricardo. Eu falo do ponto de vista de um pastor. Essa é a minha principal dedicação na vida, né? Envolve a Bíblia, envolve o cuidado. Então, é a partir dessa perspectiva que eu vou falar nesse curso. Assim, eu admiro muito a academia e tenho me esmerado e me interessado por vários temas. Estou aí no mestrado em teologia filosófica, aproximando essa disciplina da teologia com outras coisas. E sou muito fã de filosofia, antropologia, sociologia, linguística, psicologia, várias outras disciplinas que eu tenho certeza que tem muito para contribuir nessa nossa discussão. Só que estou aberto, quero que vocês participem e interajam e tragam as contribuições das disciplinas de vocês, mas a minha perspectiva vai ser essa, a bíblica,
a pastoral, a teológica, moldada, é claro, por esse tempo mais recente aqui, esses últimos 4 anos com o Ricardo, no Centro Cristão de Estudos, e nessas duas ênfases que nós temos buscado, assim, a formação espiritual e a integração da fé com todas as áreas da vida, né? Inclusive, se você ainda não acompanha a gente, se você quiser compartilhar parte desse conteúdo que a gente for tratar, marque a gente lá e compartilhe para que outras pessoas possam ser agraciadas aí nos próximos cursos. Então, essas ponderações feitas quanto à perspectiva, vamos para o nosso conteúdo propriamente dito. A gente vai falar sobre a origem e o fim das potestades e idolatrias. Esse é o nosso tema para hoje. Dentro desse tema maior, essa afirmação de que Jesus Cristo é o Senhor dos poderes e ele nos convida a, junto com ele, confrontar as potestades e as idolatrias culturais. No último módulo que a gente teve com a Karen iniciou o módulo de um jeito que eu achei surpreendente e que aqueceu bastante o meu coração. Então, eu tomei a liberdade que ela mesma sugeriu de imitá-la, com a música do Gerson Borges, a música Discipulado. A música que o Gerson canta sobre os diferentes estilos musicais, as diferentes referências que ele teve na carreira. E no coro da música, ele afirma, né? Todo mundo imitou todo mundo, um por um se inspirou por alguém, do mais simples ao mais profundo, não há um que não olhe ninguém, do mais raso ao que vai mais fundo, todo artista é aprendiz de alguém. Todo teólogo, todo pastor, todo psicólogo, todo economista, todo engenheiro, a gente sempre vem numa cadeia, né? A gente sempre aprende e tenta passar à frente aquilo que a gente tem aprendido. Então, como a Karen sugeriu, eu trouxe aqui rostos, algumas dessas pessoas que têm me influenciado e algumas das pessoas que influenciaram diretamente o conteúdo do curso. Eu queria pontuar alguma delas aqui. O Ricardo, nós já conversamos sobre esses temas, nós já concordamos, nós já discordamos, nós já oramos, e aí nós já concordamos mais e ficamos coçando a cabeça para ver como é que cada ênfase passava, mas sobretudo o curso que ele deu sobre tentação, sobre natureza do pecado, muito do que a gente vai trabalhar aqui, especialmente na aula de hoje, passa por isso. O pastor Timothy Keller, lá de Nova York, com o livro que ele escreveu sobre deuses falsos, que eu li há uns 8, 10 anos atrás, e ele me marcou muito, assim, mudou a maneira como eu me relacionava com Deus, mudou a maneira como eu me relacionava comigo e com as tentações e com as influências culturais. Mas, de uma maneira muito especial, o conteúdo do curso está organizado a partir de 2 leituras recentes que eu fiz quando eu já estava organizando esse tema. A primeira é do professor Christopher Wright, um livro que ele escreveu ano passado, foi publicado ano passado, e deu o seguinte título: Aqui estão os seus deuses, em inglês. Como é que a gente tem um discipulado fiel numa era idólatra? E ele escreveu respondendo algumas questões, especialmente no ambiente da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas que eu considero que não sejam tão diferentes das questões que a gente tem vivido hoje no Brasil, e especialmente a Marva Dawn. Eu vou citar o livro dela, do professor Christopher Wright, aqui. De uma maneira mais geral, né? Esse livro do Keller, que eu penso que boa parte de vocês tenha lido, esses 2 livros, um do Christopher Wright, um do Michael Gorin, sob uma perspectiva missiológica, né? Uma perspectiva missional sobre o que significa, como cristão, a gente se engajar como homens e mulheres na missão de Deus. Alguns de vocês conhecem, já participaram, já leram trechos deles aqui com a gente. E esses são os 2 títulos do professor Christopher Wright e o da Marva Dawn, que tem como título Poderes, Fraquezas e o Tabernáculo de Deus, ou Tabernacular de Deus. E esse livro é bem impressionante, porque
Esse é o tema de doutorado da professora Marva, né? Ela escreveu sobre Jacques Ellul e reviu boa parte da literatura, e depois ela começou a estudar a fraqueza pela própria trajetória de vida dela, e aqui ela tenta combinar os dois temas. Então, tá tudo muito denso ali. A gente vai revisitar ele algumas vezes ao longo dessas próximas terças-feiras. Eu queria começar com uma imagem, que é essa imagem da chave de fenda. A chave de fenda, ela se liga no parafuso com essa função, né, de dar várias voltas no mesmo lugar. Normalmente você tem uma peça solta, você quer ligar dois componentes e quer deixar eles bem firmes assim. Então, para isso, você apoia a chave de fenda e começa a girar ela, e pouco a pouco, a partir de cada giro, eles vão ficando cada vez mais firmes, mais ajustados, mais precisos no lugar que eles têm que ficar. Conversar sobre poderes, potestades, idolatrias, e como que Jesus responde, como que Jesus é Senhor a tudo isso, tem mais ou menos esse efeito. Nas próximas aulas, a gente vai ficar com a sensação de que a gente está sempre voltando aos temas. E isso é perfeitamente normal. Como a gente vai ver já nessa primeira volta, os temas eles estão completamente entrelaçados. Então, a cada volta, o que a gente vai fazer é enfatizar alguma coisa. Em algum momento, ainda nessa aula, no segundo bloco dessa aula, a gente vai enfatizar a natureza das potestades. Na aula que vem, a gente vai enfatizar a natureza da idolatria. Mas hoje a gente já vai ver como que isso está tão próximo e tão amarrado. Nas aulas 3 e 4, a gente vai ver como que a gente identifica esses poderes e como que a gente responde a eles, como que a gente pode confrontar eles, e o que significa isso na nossa experiência pessoal, o que significa isso na nossa experiência comunitária enquanto igreja, o que significa isso, nossa experiência com não cristãos, mas tenha em vista isso, assim, de que não tem como separar completamente isso, porque a gente está falando de um todo orgânico. Então, a gente vai ter essa sensação de, poxa, a gente já falou disso, mas a gente vai estar revisitando esse tema e destacando alguma outra ênfase, como se a gente estivesse adicionando camadas para compreender o tema em toda a sua abrangência. Eu queria começar fazendo uma investigação das palavras que compõem esse título e esse subtítulo. E para fazer isso, a gente vai fazer como se fosse um panorama, uma primeira volta no parafuso aí, colocando a peça e nos situando na conversa. A gente vai destacar palavras por palavras aqui, não necessariamente na ordem que elas estão apresentadas. As duas primeiras palavras que eu queria destacar são as expressões poderes e culturais. E, com isso, eu queria deixar claro que toda cultura reconhece poderes. Eles podem ser pessoais ou não, eles podem ser institucionalizados ou não, eles podem ser centralizados ou não, eles podem ser palpáveis, tangíveis ou não. Aqui em Brasília, a gente tem a Praça dos Três Poderes políticos, executivo, legislativo, judiciário, e eles representam, né, a ação estatal, a lei e a justiça. Tem alguns teóricos que se referem à mídia como um quarto poder, tem como a comunicação, a propaganda, a influência da linguagem sobre nós guia, né? E o que a gente tem vivido no nosso país, né? A gente teve um caso emblemático hoje, não querendo tomar algum lado, né? Apenas situando como exemplo, é de como esses poderes, eles às vezes são tensionados um contra o outro, e as percepções das pessoas sobre esses poderes colocam ela de um lado ou de outro. Então, as pessoas têm acusado a mídia de estar indo contra o poder executivo. As pessoas que têm acusado o poder executivo de querer usar o poder militar para silenciar o poder legislativo e judiciário. Então, mesmo na nossa cultura completamente secularizada, a gente se refere a esses poderes. E, às vezes, a gente se refere a eles de forma bem personificada, né? A gente se refere, por exemplo, ao mercado. E as notícias falam para a gente que o mercado acordou bem-humorado com as notícias da Bolsa, com as notícias dos outros países, ou com o mercado está zangado, ele está enfurecido em função da crise em determinada empresa, em função da alta de determinada moeda. Algumas culturas que
a nossa perspectiva secularizada tem como primitiva, eles reconhecem aspectos da natureza como poderes, né? Eles falam de vida, morte, chuva, rios, estações, a lua, o sol, ou eles se referem a aspectos da família como poderes. Eles falam da honra familiar, eles falam do zelo pelos ancestrais. A nossa cultura está mais distante disso, e ela enfatiza mais esses aspectos individuais ou esses aspectos sociais. Mas o meu ponto aqui é que toda cultura ela reconhece esses poderes, essas pessoas, esses grupos, essas forças que atuam, que exercem influência sobre a vida, sobre o comportamento daquela sociedade. Alguns teóricos recentes têm falado sobre isso, né? O Zygmunt Bauman, por exemplo, ele fala da liquidez, e ele trata a liquidez quase como um poder que foi afetando o medo, foi afetando o amor, foi afetando a sociedade como um todo, foi afetando a cultura. Ele usa a liquidez, o fato do amor, o medo terem se tornado líquidos como uma característica, como um poder que veio e assolou as bases que outrora firmes da cultura. Ele fala de um capitalismo líquido, de uma globalização, de como isso afetou e de como isso trouxe consequências humanas. Ele está tratando um fenômeno muito abrangente, social, político, econômico, como essa característica dominante, né? A liquidez. O Thomas L. Friedman, um colunista do New York Times, que ganhou alguns Pulitzers, né, no jornalismo e por algumas reportagens que ele fez, ele tem um livro chamado O Mundo é Plano, escrito há uns 10 anos atrás, antes dessa discussão sobre a Terra ser plana, né? Não é do confronto de um terraplanismo contra entender a Terra como uma esfera que ele está falando. Nesse livro do Mundo é Plano, ele está falando da globalização e dos efeitos da globalização. E a imagem que ele tem é que algumas forças achataram as distâncias, achataram as distâncias não apenas geográficas, mas de tempo. E ele fala em 10 capítulos de 10 forças que achataram o mundo. Então, por exemplo, a internet achatou o mundo. Ela conectou as pessoas, e antes as diferenças que você tinha, aquelas pessoas que viviam nos grandes planos, nos grandes centros urbanos, e as pessoas que viviam distantes, né, em comunidades rurais, foi achatada, porque a internet conecta, né, e a gente está aqui, tem gente de outros países aqui conectados, e a gente não está mais limitado a Brasília. Ele fala da queda do Muro de Berlim como uma força que achatou o mundo, porque o mundo que via numa grande polarização teve essa divisão física, simbólica, ali em Berlim derrubada. Ele fala do offshoring como uma força que achatou o mundo. Essa prática de você mandar a fabricação dos componentes dos seus produtos para países de terceiro mundo. Então, hoje, boa parte daquilo que a gente consome no Ocidente é produzido na China. Pode ter sido pensado, pode ter sido projetado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas é mais barato fabricar na China, é mais barato fabricar em Bangladesh, é mais barato fabricar em países que não têm todas as demandas trabalhistas, não têm todas essas articulações sociais que nós temos no Ocidente que encarecem o produto. E ele vai trabalhando essas forças, essa é a expressão que ele usa. Então, a gente está aqui reconhecendo poderes. Eu me lembro quando eu estava na arquitetura, lidando especialmente com o espaço público, né, investigando São Paulo, numa praça próxima da minha casa, eu vi essa pichação num container ali de reciclagem de lixo. O urbanista de São Paulo é o capital. O que a gente tem aqui? A gente tem uma denúncia, né, feita por um pichador, um grafiteiro, né, uma denúncia ilegal, né, se apropriando aí de um espaço público sem autorização, para diagnosticar a perspectiva que ele tem de um poder. Ele está falando que é o capital, que é o dinheiro que forma a cidade de São Paulo. Porque pessoas que têm não apenas, né, porque pessoas que têm recurso escolhem as melhores localizações, e tem pessoas que não têm recurso, querem estar próximas do seu local de trabalho, então invadem terrenos, né, e ocupam lugares, né, que depois são denominados como favelas e outros espaços, mas porque a forma da cidade ela é feita para se proteger o capital.
Então, a gente tem muros, a gente tem cercas, a gente tem arame farpado, a gente tem convívio ou não no espaço público, ou convívio que é deslocado para os shoppings, convívio que é restrito, né, a condomínios fechados, e todas essas formas, né? A denúncia que ele faz é o urbanista de São Paulo, aquilo que dá forma à cidade, é o capital. Qual que será o urbanista do Rio de Janeiro? Qual que será o urbanista de Brasília? A gente considerando Brasília como um todo, ou a gente considerando só o plano piloto? Que ideias, que forças moldaram esse espaço público? Conversando com outro colega sobre isso, ele trabalha no setor de agronomia, e conversando sobre poderes, né, sobre esse tema, ele me perguntou o que eu estava fazendo, e aí a gente estava juntando e avançou na conversa. Ele falou que um dos poderes que atua diretamente na atividade dele, na profissão dele, é a sexualidade. Ele falou sobre como nos encontros entre grandes fazendeiros, entre as empresas que desenvolvem as máquinas, que desenvolvem os insumos, quando elas querem conquistar grandes clientes, eles estão nas feiras, e aí quando esse grande cliente que tem territórios imensos de terra, se aproximam nessas grandes feiras pecuárias e tudo mais, as mulheres, as modelos que estão ali exibindo e participando da divulgação, como os empresários oferecem as moças como se fosse um brinde, como uma tentativa de tentá-los, né, de seduzi-los e, com isso, dar um favor para o cliente. E ele falou que ele descobriu isso dos piores meios, né, que é estando diante da oferta. De que desde que ele era estagiário em companhias grandes, às vezes o pessoal saía para jantar nas viagens de representação, e o pessoal jantava e depois ia para o after. Né? Pessoal, a gente vai estender, a gente vai para outro lugar. E como esse outro lugar normalmente era um caso de prostituição, e como ele, ingênuo da primeira vez, foi a um lugar desses, e aí o chefe dele bateu no ombro dele e falou, pode escolher. E ele, como cristão, se viu diante disso, né? Do poder. E do poder não só da sensualidade ali, da sexualidade, mas do poder da pressão do chefe, da pressão da instituição. E aqui a gente vai vendo, né, como que a gente sai de um ambiente de cidade para um nicho de mercado, para uma situação específica de pessoas específicas, e esses diferentes poderes vão se misturando. Então, eu queria deixar algumas primeiras perguntas para vocês, e a gente vai retornar a elas depois, no primeiro bloco de pausa. Mas as perguntas são: que poderes você reconhece atuando na sua vida e no seu trabalho? E mais, esses poderes agem a favor ou contra os seus esforços na sua vida e no seu trabalho? Porque é bem possível que alguns desses poderes, algumas dessas forças, cooperem com algum aspecto da nossa atividade profissional. Que o orgulho, que a vaidade, que o capital, não sei. Quais são as forças que você percebe aí na sua vida, no seu trabalho? E eles agem contra ou a favor os seus esforços? Ao longo dessa última semana, o que te tirou a paz? Que força você viu atuando? Ela te tirou a paz, te deixou ansioso, preocupado? Ou ela foi uma grata surpresa, porque ela moveu peças que estavam ali, que estavam sendo obstáculos? E saindo um pouco da esfera do seu trabalho, que poderes que você percebe atuando, formando a nossa cultura? Eles agem a favor ou contra o reino de Deus? Como cristãos, homens e mulheres aqui reunidos, né? Os poderes agem a favor ou contra o reino de Deus? Isso não é fácil de discernir, porque várias das vezes esses poderes são ambíguos. Eles são aspectos bons da realidade, eles são aspectos positivos, né, de discursos, de teorias, de ideias, que você vê algo de proveitoso neles. Mas, como a gente vai conversar, eles acabam sendo abusados, eles acabam sendo distorcidos, eles acabam sendo direcionados para o lado errado. O segundo conjunto de palavras que eu queria citar é potestades e idolatrias. Potestades e poderes são muitas vezes a mesma palavra nas traduções bíblicas, né? E é uma diferença de versão, né? A Almeida corrigida
usa uma expressão, a Revista Atualizada usa outra expressão, a NVI, a NVT usa uma outra expressão. Mas, ao colocar essas duas palavras no título, eu quis enfatizar essas nuances diferentes. Assim. Você ouve poderes e você consegue compreender mais diretamente assim, o senso comum, a percepção geral, entende esses aspectos econômicos, militares, acadêmicos que a gente listou e comentou. Mas quando eu falo potestades, se você foi criado num ambiente cristão, você tem uma compreensão diferente. Você automaticamente associa isso a algo mais religioso, algo mais personificado, algo que tem um aspecto, talvez, de uma entidade com áreas de sobrenatural, e você possivelmente associa a idolatria ao mesmo caso. Então, a gente tem ídolos, né, em várias das nossas culturas. Objetos ou aspectos da natureza que são personificados e recebem adoração, né? Toda a cultura primitiva, na análise sociológica, ela explica a realidade a partir dos mitos, né? E é comum nos mitos você ter a personificação de aspectos da natureza para explicar esse aspecto da natureza por meio de uma narrativa, por meio de um personagem que apela assim, a uma concepção sobrenatural. Por exemplo, na Bíblia a gente tem Baal, né, representado especialmente ali nos livros dos reis, às vezes nos livros dos profetas. E Baal é uma personificação cananita, né, ali característica da Mesopotâmia, de um deus do trovão, de um deus das chuvas, por isso ele era adorado quase como uma tecnologia para que ele trouxesse as chuvas e renovasse a fertilidade, né? Baal era associado à vida, em contraste com Mote, que era a divindade cananeia da morte. Então, tinham vários elementos ali. Baal explicava os trovões, mas a adoração a Baal era direcionada por esse anseio de você ter uma colheita produtiva, né? Quando a gente entende, né, Baal como deus do trovão, a gente entende melhor, né, o desafio de Baal ao profeta, né? Ou melhor, do profeta de Deus aos profetas de Baal, né, para que chovesse fogo do céu, né? Provavelmente a ideia era que um relâmpago batesse ali, e a maneira como o profeta de Yahvé, ele desafia, né? Ele sabe, olha, Baal não é o verdadeiro Deus dos trovões. Yahvé é o Deus dos trovões. Mas como Israel se sentia tentada por essa percepção da cultura ao redor, de que a adoração a Baal ia trazer novas chuvas, ia trazer prosperidade econômica, prosperidade agrícola. O curioso é que quando Jesus aborda essa realidade no Novo Testamento, ele traz ela para algo muito mais próximo a nós, né? Jesus, em Mateus 6, ele fala que a gente não pode servir a dois senhores, pois a gente odiará a um e amará a outro. Então, a gente não pode a gente se dedicará a um e desprezará o outro. Então, a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando a gente entende os contextos culturais, a gente vê que isso está bem próximo ao desafio, né? Que ali entre o profeta de Deus e os profetas de Baal, mas ele fica bem mais próximo à nossa realidade também. O dinheiro pode se tornar um ídolo. O dinheiro pode competir com a lealdade do nosso coração, com a nossa devoção, com a nossa adoração, com a nossa disposição de servir, de obedecer, né, de cumprir as exigências, de desenhar a nossa vida em função da nossa reverência a esse Senhor. O dinheiro pode competir pela lealdade do nosso coração. E isso leva a gente às últimas duas expressões do título, né? Que é a ideia de que Jesus é Senhor e que o fato de que existe um confronto. E esse confronto é explicitado em diversas vezes na Escritura. Eu queria enfatizar aqui aspectos do Novo Testamento, mas a gente poderia pensar, né, em o Deus de Israel derrotando os falsos deuses do Egito. A gente já citou a situação com Baal. Isso é algo perene ali na Escritura. Mas presta atenção em frases de Jesus ou de autores do Novo Testamento quanto a isso. Jesus ele é muito claro, né, em Mateus 20, no contexto de que ele está sendo acusado de exercer seus milagres, de fazer os seus sinais, de expelir demônios sob a autoridade de Beelzebul. Então, Jesus refuta isso e fala que um reino que está dividido não pode subsistir, e quando ele está desenvolvendo essa ideia, ele afirma que aquele que não está com ele está contra Jesus,
porque aquele que não ajunta com Jesus espalha. Então, Jesus não deixa espaço para uma neutralidade pessoal aqui. Ou você está a favor, ou você está contra. E nisso, ele está trazendo à tona uma realidade bíblica ampla, né? Desde Gênesis até Apocalipse, você tem essa realidade, assim. Então, você tem a descendência de Adão a partir de Abel e Sete, que gera Enoque, que não experimenta a morte porque anda com Deus. Por outro lado, você tem a descendência de Adão a partir de Caim, que gera Lameque, que é um agressivo, que canta a vingança e celebra a morte, né? Se as pessoas ferirem Lameque, ele vai se vingar 70 vezes 7. É isso que ele canta ali em Gênesis 4. Na literatura de sabedoria, nas parábolas de Jesus, você tem o caminho do justo contra o caminho do ímpio, e cada um tem seu destino final. Nas parábolas, você tem trigo e joio, ovelhas e bodes, e de como essa realidade está misturada hoje, mas vai ter um dia que ela vai vir à tona e vai ser separada. E no Apocalipse, de uma maneira muito direta, no final, você tem que, no fim da história, na virada de página para a eternidade, todas as pessoas fazem parte de um desses dois grupos, que são exemplificados como realidades sociais. Ou as pessoas fazem parte da noiva, da Nova Jerusalém, ou as pessoas fazem parte da prostituta, da Grande Babilônia, que é uma referência a Roma, uma estrutura social, uma estrutura coletiva, comunitária. Então, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, a gente faz parte de uma dessas realidades. A pergunta que fica para a gente é, na vida diária, o quão ciente a gente está disso? E o quanto a gente tende a ignorar essa realidade de conflito. Essa realidade, em termos bíblicos, no desenvolvimento ao longo da história, ela foi identificada como uma realidade tripla, né, entre o mundo, a carne e o diabo, com ampla testemunho aí na experiência da igreja. Eu vou passar muito rápido por isso, para a gente ter tempo de desenvolver mais esse aspecto das potestades, né? Quando a gente fala de mundo, a gente não deve confundir o aspecto do mundo como criação, que foi alvo do amor de Deus, com o aspecto do mundo como um sistema que está em oposição a Deus, né? O texto do Evangelho fala que Deus amou o mundo, mas o mesmo Evangelho diz que o mundo odiou Jesus e vai odiar os discípulos. E o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, fala que a gente não deve amar o mundo, porque senão o amor do Pai não está conosco, porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Então, esse sistema que é diagnosticado, inclinado contra Deus, e que nos treina, que nos afeta para que a gente o ame, nos alie a Ele e se deixe ser guiado por Ele. E o alerta é claro, a gente não deve participar disso. Por outro lado, a carne. A carne, ela muitas vezes é enfatizado como um aspecto negativo, aliás, como um aspecto positivo, né? Poucos versículos seriam mais claros do que isso, como a afirmação de João, no capítulo 1, de que o verbo se fez carne. Então, Jesus assume a natureza humana, que faz parte desse mundo bom criado por Deus. A carne é muitas vezes tratada como um aspecto da humanidade, um aspecto de que nós somos seres humanos que têm um corpo, e que Jesus se identifica conosco nesse aspecto. Por outro lado, a carne é muitas vezes, e majoritariamente usada, sobretudo por Paulo, como essa inclinação pecaminosa da nossa condição rebelde contra Deus, né? Isso fica claro ali em Gálatas, né? A carne deseja o que é contrário ao espírito, eles estão em conflito um com o outro. E o último elemento, né, dessa tríade, que é a tradição, né, desde Pedro Abelardo, desde isso já sistematizado ali, né, nos medievais, né, na Suma Teológica do Tomás de Aquino, né, o mundo, a carne e o diabo. O último elemento dessa tríade, né, é o diabo, e o diabo não aparece em verdinho, né? O diabo não tem um aspecto positivo na caracterização dele na Escritura. Ele é colocado como acusador, como o inimigo de Deus, sempre tendo essa função. E, para além dos textos narrativos do Evangelho, a gente tem um testemunho amplo, né, nas cartas, no Apocalipse. 1 Pedro fala do diabo como um inimigo que anda
ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Tiago fala que a gente deve resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. E João, no Apocalipse, identifica o diabo, né, com a figura do dragão na narrativa do Apocalipse, mas com a antiga serpente que engana, que tentou os nossos primeiros pais, os representantes da humanidade na narrativa da criação. Então, a gente tem essas três instâncias que, com frequência, aparecem unidas. A gente pega textos como João 17. O mundo odiou a Cristo e o mundo nos odeia como discípulos, porque nós não somos do mundo, como Jesus também não era do mundo. Mas Jesus não pede que a gente seja tirado do mundo, mas que a gente seja protegido do maligno, do diabo. E Jesus ora para que a gente seja santificado pela palavra da verdade, algo que nos afeta no nível pessoal, na realidade de quem nós somos, né? Não somente na nossa individualidade, mas também coletivamente. E mais do que isso, Jesus nos envia de novo ao mundo, como ele foi enviado ao mundo. Ou seja, há conflito, o mundo nos odeia como sistema, o maligno nos persegue, nós precisamos ser santificados, e é exatamente essa situação. Nós somos enviados de novo ao mundo para essa realidade. A nossa resposta não é ir para um gueto e se isolar. A gente tem também Marcos 4, quando na parábola do semeador, Jesus explica, né, essas realidades quase como juntas, assim, associadas. Então, o primeiro tipo de solo, a semente que cai à beira do caminho, é explicado por Jesus como o Satanás vindo, né? E Satanás é equiparado às aves que comem essa semente. Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Eu fico me perguntando como que isso ocorre e o que Jesus queria dizer, né? Jesus parece sugerir que Satanás pode vir e arrancar do coração ou da mente da pessoa a mensagem. Isso é completamente misterioso, sim. Mas Jesus está explicando a parábola, não está nem mais no campo da história da parábola propriamente dito. Jesus fala do segundo tipo de solo, né, daqueles que não têm raiz em si mesmos, que pode ser comparado na tradição cristã como a carne, né, essa condição nossa, da nossa própria natureza, que é contrária à mensagem. E o solo tipo 3, que fala, né, das preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, que sufocam a palavra e a tornam infrutíferas. E aqui a gente tem claramente o mundo, né, como um sistema, como elementos coletivos, elementos estruturais, elementos sociais que nos afastam. E, por fim, a semente que cai no solo bom. Mas talvez nenhum outro texto amarre as três coisas, como Efésios, no capítulo 2, né, quando Paulo afirma de que a gente estava morto nas nossas transgressões e pecados, ou seja, a gente tem um problema na nossa natureza. Quando? Quando a gente segue a presente ordem do mundo, e Paulo fala do príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nesses que vivem na desobediência. Assim. Então, Paulo amarra essas três realidades. O professor Michael Gorin, que a gente já teve o privilégio de ter aqui com a gente, no Vocatio, no livro dele, A Igreja Missional na Bíblia, ele traz o efeito, ele comenta as consequências da chegada do reino por meio de Jesus para essa compreensão abrangente do mal. Olha o que ele diz. O reino de Deus é, portanto, uma questão de poder, do poder de Deus em Jesus por meio do Espírito, para derrotar o reino do mal em todo o mundo. O mistério do reino de Jesus desencadeia um ataque amplo contra o mal em todas as suas manifestações. Guarda essa expressão. O mal em todas as suas manifestações. O reinado de Deus chega onde quer que Jesus vença o poder do mal. O Gorin continua. Naquela época, assim como atualmente, o mal assumia diversas formas: sofrimento, doença, morte, possessão demoníaca, pecado pessoal e imoralidade, a impiedosa justiça própria daqueles que afirmam conhecer a Deus, a manutenção de privilégios especiais de classe, a destruição de relacionamentos humanos. Uma compreensão abrangente do mal, que nos permite simplificar e falar assim, o mal é somente isso. Jesus, no entanto, está dizendo, embora a miséria humana assuma muitas formas,
o poder de Deus também é multiforme. O Gorin, ele continua e fala o seguinte: a vinda do reino, portanto, significa um encontro missionário entre o poder do reino e os poderes demoníacos e idólatras que distorcem as estruturas da sociedade humana. A vinda do reino significa uma batalha cósmica entre Deus e Satanás, e é uma batalha pelo quê? Pela criação e pela vida humana como um todo. O poder de Deus foi derramado para libertar o mundo inteiro do poder do pecado, da miséria da morte, da idolatria e do próprio Satanás. Um convite para seguir Jesus é um convite para tomar partido nessa batalha, aliar-se com Deus e experimentar o seu poder redentor. E aqui a gente termina a primeira volta nesse parafuso. E já é suficiente para a gente perceber como que os temas estão conectados, na linguagem dos próprios autores do Novo Testamento, na linguagem da teologia contemporânea e ao longo da história. Está tudo muito amarrado, assim. Por isso a gente vai dar diferentes voltas nesse tema ao longo dessas terças-feiras. Mas eu queria abrir para a participação aqui um tempo, pegando o final dessa citação no Gorin e colocando uma pergunta para vocês, aí eu abro para ouvir respostas ou alguma outra consideração que vocês tenham. O Gorin, ele fala no final dessa citação que um convite para seguir Jesus é um convite para tomar partido nessa batalha, se colocando do lado de Deus. No dia a dia, vocês reconhecem o confronto ou vocês são tomados pela a correria entre o trabalho e as distrações? E a gente não vive diante, né, dessa realidade, dessa consciência de que tem um confronto acontecendo. E qual dessas camadas do mal é mais evidente na sua percepção do confronto? Você está mais ciente da inclinação da sua carne? Você está mais ciente do mundo, com esses vários efeitos acumulados, estruturados socialmente? Ou você está mais ciente, fica mais alerta a uma percepção do mal sobrenatural, assim? O que te chama mais a atenção, se você estiver consciente, ou o que é mais ignorado? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Vou até fechar aqui, para que a gente possa se ver e conversar um pouquinho melhor. Vocês percebem algum nível de confronto? Ou não? A gente está uma sensação mais próxima de turista, né? Passando pelo mundo, registrando os lugares bonitos, colecionando souvenirs. A gente percebe o confronto e se a gente percebe, como a gente percebe? Ele é mais da carne, ele é mais no mundo, estruturas, poderes, ele é mais num discurso sobrenatural. Como que vocês percebem? Como que vocês veem outras pessoas percebendo isso? André, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bom, obrigada por esse começo. É interessante, eu vou falar sobre uma experiência de hoje. Eu faço parte de um grupo de oração logo de manhã, de terças e quintas da igreja, e hoje eu acordei com um sentimento de exaustão, sabe? Aquela coisa de uma exaustão. E na reflexão anterior ao grupo, eu estava fazendo uma leitura, né, da palavra e percebi claramente assim que essa exaustão vem exatamente dessa questão de muitas vezes a gente perceber a nossa própria inclinação de não conseguir estar somente onde Deus quer que a gente esteja. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas para mim que ficam
muito nítidas, essa agitação da vida, né, que muitas vezes a gente tem que assumir mais coisas do que talvez Deus tenha para nós, realmente. E, ao mesmo tempo, acho que, sem dúvida, acho que quem vive, eu vivo em São Paulo, né? E vocês, acho que a grande maioria também sente esses poderes culturais, os poderes capitalistas e de trabalho, e de várias justificativas que a gente encontra no dia a dia para realmente ameaças contra o chamado do Senhor, para que a gente guerrie contra esses males, né? Na nossa própria vida primeiro e depois perante aqueles que estão conosco, né? Para mim, você fez a pergunta, o sobrenatural eu não sinto tanto, não. Eu sinto mesmo o nosso, o meu, e algumas vezes, nitidamente, daquilo que nos cerca, né? Dessas inclinações nossas e o quanto que é duro resistir a tudo isso que está no nosso entorno, que faz a nossa vida aqui hoje, né? Essas percepções, eu acho que elas estão muito ligadas, né? E eu comento isso para colocar mais lenha na possibilidade de resposta, muito ligadas às nossas tradições, né? Nas igrejas, as linhas eclesiásticas, as linhas teológicas em que a gente viveu e que a gente foi discipulado e que a gente foi, de certa maneira, reagiu a elas também. Então, no ambiente reformado, né, sou da igreja presbiteriana, a gente lida muito mais com a questão da piedade pessoal, essa questão de Paulo, né, falando da carne contra o espírito, quase sempre num nível individual, como se fosse uma coisa que ocorre só na mente ou no coração. E em alguns aspectos, né, a tradição de Calvino, a tradição do Kuyper, né, que vão mais para uma veia social e esse resgate da vocação, a gente falando de tentar transformar, tentar redimir, tentar restaurar, tentar ser sal e luz no mundo. Então, a gente reconhece esse campo também, mas talvez em reação a alguns movimentos que super enfatizam o aspecto sobrenatural, no meu meio a gente não vê muito isso. A minha geração não foi criada muito lidando com isso, assim. A gente vai conversar bastante sobre esse aspecto sobrenatural, a presença ou a ausência dele na aula que vem, né? Mas é curioso que amigos que vêm de linhagem pentecostal e seguem em linhagem pentecostal e orgulhosos da linhagem pentecostal que tem, eles por vezes criticam a nossa compreensão como ingênua, como se a gente tivesse limitando essa influência do mal a um aspecto puramente material, puramente natural, puramente social, histórico, assim. Então, não sei se tem alguém de tradição pentecostal, entre a gente, talvez ele saiba falar do outro lado. É claro, gente, a gente vai comentar isso também ao longo do curso, é muito fácil e muito frequente você ter exagero para os dois lados, né? Então, desde já pontuando isso também. Por isso que eu queria ouvir vocês, assim, qual que é a compreensão de vocês desse conflito e na compreensão de vocês do conflito, o que é mais enfatizado. Eu acho que isso é importante aqui na nossa caminhada como nessas terças-feiras. O André, a Mariana Mastrella está com a mãozinha levantada lá. Tem uma pergunta ou algum comentário? Mariana, por favor. Oi, André, tudo bom? Obrigada por esse começo, realmente muito interessante para pensar. Eu fiquei pensando aqui sobre a sua pergunta. Para mim, não tem um dia que, de verdade, que eu não me perceba no meio da disputa dos poderes por espaços, né? Então, por exemplo, quando eu estou dando aula, na literatura que eu uso, nos textos que eu uso, nas discussões que acontecem, eu percebo o tempo todo como há essa disputa por uma narrativa de verdade
ou por uma narrativa que, mesmo sem querer estabelecer verdade, né, se dizendo pós-verdade, acaba afirmando verdades ali, né? É uma disputa por exemplo, categorizar quem a gente é, né? O tempo todo eu percebo essas forças, né? Essas disputas entre as forças, entre as relações. E para mim é muito desafiador entender sempre assim qual é o meu lugar no meio disso tudo, né? Então, eu como professora, eu estou usando uma literatura, eu estou trazendo uma literatura que é representativa da área que eu ensino, da qual eu como profissional, por exemplo, eu não poderia fugir, mas eu tenho que marcar o tempo todo a minha posição e dizer, olha, eu particularmente acho que eu vou até aqui com essa teoria, em muitos momentos na minha aula eu digo, aqui eu salto do bonde nessa teoria, então eu vou com ela até aqui eu já não vou mais, então, assim, para mim é sempre um desafio, para mim é sempre desafiador, e há um conflito muito grande, porque como marcar uma posição cristã no meio de todas essas teorias, né, de todas essas teorizações, de todas essas narrativas. Então, é sempre conflituoso e é sempre no meio de batalha. Legal. Obrigado por compartilhar. Legal não, né? Desafiador, mas obrigado por compartilhar. Bom, obrigado também, foi muito legal. Eu acho que faz parte da natureza desses poderes não querer se manifestar e querer se esconder de nós. No Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, o diabo velho diz para o mais novo assim, já houve muita discussão no inferno se a gente deveria infligir medo à humanidade ou se a gente deveria fazer com que eles não percebessem a nossa presença. Já houve muita discussão no inferno, mas ultimamente a nossa política é não nos manifestar, para que eles não saibam que nós existimos. E eu acho que a correria, o trabalho e as distrações, como você colocou, para mim são uma das ferramentas mais fortes aí para nos tornar insensíveis a esses poderes. O Bauman, por outro lado, ele tem uma metáfora que ele diz assim, nós vivemos como que correndo sobre uma fina camada de gelo. Uhum. Camada de gelo, se você parar, você afunda. Então, você não pode parar, você tem que correr o tempo todo. Mesmo que você não saiba para onde você está indo. E, às vezes, a vida parece isso, né? Parece uma corrida sem rumo. Mas você tem que continuar correndo o tempo todo. E isso, para mim, tem o efeito de nos entorpecer, para que a gente não perceba esses poderes. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, o poder que para mim, assim, se manifesta mais, contra o qual eu me... É o sistema, é o mundo com os seus valores. Isso, para mim, me confronta mais, mas eu reconheço que as distrações e o trabalho fazem com que esse confronto vá se atenuando, e você vai vivendo sem perceber esse conflito. E o C.S. Lewis trata isso de uma maneira muito brilhante, né? Eu separei uma citação dele, né? Ele fala de que o diabo professor fala para o aprendiz, né? De que, na verdade, estou na dúvida se faz parte de uma carta, é a introdução do Lewis, de que ele fala do bruxo e do cético serem tentações muito parecidas. Você supervalorizar esses poderes numa compreensão de como entidades sobrenaturais ou, né, como a feitiçaria, né, que move energias ou compreensões de sobrenatural, assim, ou você completamente se desligar delas e falar, isso não existe, isso é essa postura cética, assim. E
de alguma maneira, você tem 3 linhas teológicas fortes que escolhem, né, qual que é esse inimigo primário. Assim. Você tem um pietismo individualista, que vai falar dessa luta no coração. Você tem uma leitura mais social, e eles têm diferentes tradições que fazem isso de formas distintas, né, que vão falar dessa luta contra os poderes do mundo. E você tem uma tradição mais pentecostal, que vai ficar num tom combativo contra entidades também. E eu acho que a gente normalmente escolhe uma, ou é direcionado a uma. E escolher uma é, de certa maneira, baixar a guarda para outras. Né? Você vai ficar concentrar sua atenção em um e baixar a guarda a outras. Mas esse inicinho de Efésios, no capítulo 2, é muito curioso como ele amarra tudo. Né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivíamos satisfazendo as vontades da nossa carne, nos desejos, nos pensamentos, e Paulo tem uma compreensão muito integral de ser humano aqui, né? Teoria, são pensamentos, são desejos, são inclinações, vontades do coração, sedes do coração, mas vivendo como? Seguindo a presente ordem desse mundo, sob a influência, né? Ele coloca uma coisa muito pessoal aqui. Existem maneiras diferentes de ler, mas na hora que cai para comentários ou coisas assim, pegando a gramática, fala assim, olha, é muito difícil de fugir de que Paulo está considerando forças pessoais aqui. A gente vai comentar mais Efésios e essa questão de sobrenatural ou não e múltiplas camadas na aula que vem, mas é fácil esquecer algum dos aspectos dessa luta. Tem alguém de tradição pentecostal entre a gente, seja atualmente, seja em algum outro momento da história, da vida, que possa compartilhar essa ênfase assim, mais batalha de sobrenatural, e talvez, quem sabe, até um exagero ou alguma percepção saudável ou não saudável disso? André, tudo bom? Aqui é o Thiago. Vocês estão ouvindo minha voz um pouco rouca, porque aqui vai dar 7 horas da manhã, aqui na Tailândia. Mas eu achei muito rica a sua exposição e eu sempre lembro do André aqui na Tailândia, e eu vou explicar por quê. Eu vivo num contexto onde o animismo, né, essa questão dos poderes, ela é visível o tempo inteiro. E, inclusive, na arquitetura, por isso que eu lembro do André. Quase todo dia, quando eu vou subir na minha casa para o último andar, onde a gente tem os nossos quartos, porque na construção das casas, eles acreditam aqui que se você constrói o pedal, como é que fala? O step, agora eu esqueci o nome, a escada. A última escada, o degrau, isso. Deixa eu tô até sem, não sei se vai ajudar, eu tive que sair de casa para falar, mas o degrau, ele precisa ser, o último degrau tem que ser, não pode ser igual, ele tem que ser um pouco desalinhado. Então, todas as... Exatamente, para quem tem toque, para quem tem porque você vai subindo as escadas e no último degrau, o degrau ele é um pouco inclinado, ele não é igual. Por quê? Porque eles acreditam que eles fazem assim para os espíritos que habitam essa região e essa casa que estão por aí, eles não entrem no último andar da casa onde ficam os quartos. Então, todas as vezes, por mais... E eu concordo muito com o irmão que falou anteriormente, as distrações e a velocidade com que a gente está impondo sobre a vida, elas, de fato, nos mantêm apáticos, um pouco mais apáticos em relação à guerra travada, né? A batalha travada com esses poderes e potestades. Mas aqui onde eu sou o tempo inteiro lembrado dessas potestades e desses espíritos, né, mais na linha mais espiritual, que não dá para fugir, a gente está lutando. Então, todos os dias, quando eu estou subindo o meu último degrau, eu lembro
dos espíritos e eu sou inclinado a orar por isso, entendeu? Assim, Deus nos protege, Deus nos... Então, assim, é muito interessante. Mas aqui, então, não tem como eu estar distraído dentro desse contexto onde eu estou vivendo agora. Então, a gente... Depois, na próxima aula, eu acho que eu vou poder trazer alguns exemplos bem interessantes sobre isso. Se possível, mas muito obrigado. Obrigado. Eu acho que quem vive em espaços transculturais, né, a experiência de missionários em contextos, em culturas, né, em que o animismo, o xamanismo, feitiçaria é uma prática corriqueira, né, falada socialmente assim, tribos indígenas, tribos em território africano, em território asiático, né, contextos mais distantes, eles normalmente têm experiências muito fortes com esse tipo de coisa, assim, e eles não aceitam uma postura cética de jeito nenhum por terem presenciado isso, às vezes eles mesmos tendo vistos ou lidando o tempo todo, né, com pessoas que falam, olha, eu estou vendo um espírito, eu tô, não sei o que lá. Essa é uma reação muito forte, assim, e eu acho que é um desafio para a gente, né, que muitas vezes estamos num ambiente ocidental que tende a desprezar isso, ser lembrado, né, desse aspecto, assim. Eu queria ver se a gente tinha mais um bloco de conteúdo, e aí eu abro de novo, pode ser? Deixa eu carregar aqui de novo. Alguém abriu para falar, para comentar? André? Oi, Vera, por favor. Posso contar rapidinho? Pode sim. Eu vou carregando aqui, mas, por favor, compartilhe, tá? Tá, bem rapidinho. Você falou que pode ser de tempos atrás, tal, quem veio do pentecostal. Eu vim do pentecostal, né, há 30 anos atrás, tal. E um episódio que aconteceu com experiências sobrenaturais, a gente foi orar para um casal que nos chamou para orar na casa deles, e essa pessoa ela foi tomada ali de um espírito maligno, e ela dava murros na cabeceira da cama, que quebrou a cama. E ali orando, expulsando, e mordia um copo de vidro na boca, que sangrou a boca dele. Engolia vidro. Então, foi assim uma experiência marcante. Foi ali, foi falar em língua estranha, ler o Salmo 91, expulsar. Isso foi há 30 anos atrás, logo no início da nossa conversão. Teve outras experiências, mas essa foi uma das mais marcantes e assustadoras e amedrontadoras. Esse tipo de experiência, eu tive poucas vezes isso, assim, eu me lembro de quando eu era criança, algumas vezes aconteceu dentro do ambiente da igreja, eu até não entendi o que estava acontecendo, mas uma vez no evangelismo de rua aconteceu de que enquanto a gente orava com uma pessoa, uma outra pessoa chegou e desafiou a gente a orar por ela, e ela estava completamente estranha, ela parecia alterada, de droga, de álcool, alguma coisa assim, mas ela desafiou e quando a gente falou, não, a gente pode orar por você. Aí ele falou, então põe a mão na minha cabeça, mas isso tudo num tom de desafio e de escárnio muito, muito grande. E a gente estava com um grupo de adolescentes, eu era seminarista, o mais velho lá, a nossa igreja não tinha muito uma cultura de sair para evangelizar na rua, a gente queria criar isso, né, como parte de um compromisso. Eu falei, sou eu mesmo, não dá para fugir, não. E quando eu coloquei a mão na cabeça dele para orar, foi muito estranho, porque era como se ele tivesse bruxismo, aquela doença de raspar os dentes, assim, mas estalava, o crânio dele inteiro estalava com a oração, assim. Então, criado num ambiente mais distante disso, eu não vivi muito isso, mas para mim foi muito, muito, muito diferente, assim, tipo, você fala assim, essa pessoa estava só com raiva, não sei, não consigo ser cético em relação ao que aconteceu, não. A forma como a situação se configurou e o que estava acontecendo durante a oração, não fazia sentido interpretar ela só assim. Mas uma coisa que vai ficar constante aqui no curso é essa tensão e o desafio de não reduzir o conflito a uma dessas esferas, sabe? Ou a carne, ou o mundo, ou a um mal sobrenatural. E eu fiquei me policiando quando estava escrevendo o esboço, compondo os slides aqui, a sempre falar em mal num tom sobrenatural e não falar de um mal espiritual. Talvez deixo o convite para vocês também fazerem, porque não importa como a gente entenda esse sobrenatural, sejam entidades pessoais, sejam forças, sejam inclinações,
todas essas esferas são claramente, do ponto de vista bíblico, espirituais. Então, a carne, como uma relação nossa com nossas inclinações, é espiritual. O mundo, com seus sistemas, suas estruturas, suas forças, é espiritual, né? Essas entidades ou essas forças sobrenaturais são espirituais, né? A Bíblia não faz essa distinção entre uma espiritual, outra material. Não, é tudo espiritual, né? A linguagem de Efésios, a linguagem dos evangelhos vai deixando isso claro. Mas eu queria expor aqui alguns aspectos dessa natureza. Deixa eu só conseguir compartilhar aqui de novo. Então, a gente vai dar uma segunda volta do parafuso aqui agora, prestando atenção no linguajar bíblico para esses aspectos, desses poderes e dessas potestades. E isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a origem e o fim delas. Quem vai auxiliar a gente aqui, quem vai traçar a linha principal é a Marva Dawn, nesse livro dela, Poderes, Fraquezas e o Tabernáculo de Deus. Ela fala o seguinte, e nesse livro ela faz referência o tempo inteiro a um outro artigo dela, que a gente tem disponível em português, e a tese dela, que é muito difícil de conseguir. Vamos ver se alguma biblioteca lá no seminário americano responde, para a gente ter acesso, que se ela respondeu, eu compartilho com vocês também. Mas olha o que ela diz nesse livro, né? A tradução livre aqui. Tanto em função da linguagem, que é utilizada de várias maneiras no Novo Testamento, quanto em função dos diferentes pressupostos da parte dos acadêmicos, há uma vasta discordância em alguns aspectos, como a natureza ou a essência dos poderes, quando os poderes podem ser derrotados, aliás, como e quando os poderes podem ser derrotados, e se os poderes serão, em última instância, destruídos ou reconciliados. Então, ela coloca as duas questões aqui, os dois critérios, né, as duas categorias, elementos que geram a diversidade. A linguagem do Novo Testamento é muito vasta e muito diversificada para falar disso. Autores diferentes do Novo Testamento têm ênfases diferentes. O mesmo autor pode ter ênfases diferentes em textos diferentes, né? Especialmente Paulo nas cartas. E a leitura que os acadêmicos fazem, ela sempre traz pressupostos. Então, um acadêmico reformado traz seus pressupostos. Um acadêmico com uma vertente mais humanista ou uma teologia com uma leitura mais humanista traz seus pressupostos. Um acadêmico pentecostal traz seus pressupostos. E ele coloca essas três conjuntos de perguntas. Qual que é a natureza? Qual que é a essência dos poderes? Como e quando eles podem ser derrotados? E, no final, eles vão ser destruídos ou eles vão ser reconciliados? A gente não vai responder isso tudo hoje, mas eu quero que vocês tenham essas perguntas em mente conforme a gente avança nos textos. Os textos aqui, exceto um, são os textos que a professora Marva cita no artigo, o outro, quando for o momento dele, eu comento. Mas já tenham em mente esses outros textos que a gente leu quando a gente falou sobre a carne, o mundo e o diabo. A gente vai começar com Colossenses, no capítulo 1, onde Paulo escreve o seguinte, que em Jesus, né, Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O que fica claro aqui é que os poderes, as potestades, sejam elas visíveis ou invisíveis, qualquer e todo aspecto da criação foi criado por e para Jesus. E não apenas foi criado, mas subsiste em Jesus. Esse aspecto está sendo sustentado por Jesus nesse momento. Se ele existe, ele está de alguma maneira sendo sustentado por Jesus, porque em Jesus tudo subsiste. O autor de Hebreus ecoa essa mesma realidade no capítulo 1, quando ele fala que Jesus falou, né? Deus falou de várias maneiras, por meio dos seus profetas e tudo mais, mas no último momento ele falou por meio do Filho, o qual sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Então, não faz sentido, assim, na hipótese absurda de que Jesus deixasse de existir, ou se Deus deixasse de existir, tudo deixaria de existir, porque nada existe de maneira autônoma, né? Nós nos movemos, nós respiramos, nós existimos em Jesus. Então, se algo existe,
ele está, de alguma maneira, sendo sustentado por Jesus. E o autor de Colossenses Paulo, vai dizer que esses poderes, mesmo visíveis ou invisíveis, soberanias, eles foram criados por e para Jesus. Então, a gente deduz, né, de que eles foram criados para o bem. Não faz sentido entendê-los de outra forma. Por outro lado, a gente avança um capítulo em Colossenses 2. Paulo fala o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os escravize com vãs filosofias enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares nesse mundo, e não em Cristo. Pois é em Cristo que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e é por estar em Cristo, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Ou seja, Cristo é o cabeça, Cristo é aquilo que dirige, Cristo é aquilo que organiza, que não apenas sustenta, né, mas que move, que direciona, que intencionalmente conduz isso. Isso no versículo 9. E aí a gente avança. Nele vocês também foram circuncidados, não apenas com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, olha só, os poderes eles estão vinculados com a carne aqui, mas Cristo nos despoja, isso tem a ver com o batismo, uma realidade sacramental, um rito feito na igreja, né, no nome de Cristo, na autoridade de Cristo, por meio do Espírito, e Paulo vai vinculando todas essas coisas. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aqui surge uma pergunta, que é o paradoxo de Colossenses, assim, o paradoxo desse tema, dos poderes e das potestades. Que é, se os poderes foram criados por e para Cristo, por que eles precisam ser derrotados por Cristo? O que aconteceu aqui? Claramente aconteceu alguma coisa. Ela pode estar subentendida. Paulo não pode estar tratando ela diretamente, assim, mas fica evidente que alguma coisa aconteceu, assim, né? Os poderes agora eles precisam ser confrontados, eles precisam ser derrotados, eles precisam ser despojados, eles precisam ser expostos ao ridículo. Um dos elementos que nos ajuda a entender isso é a gente retornar ao capítulo 1 e olhar a linguagem de Paulo. Paulo diz o seguinte no capítulo 1. Ele nos convoca, como cristãos, a viver de maneira digna do Senhor. Isso está em destaque, porque em Efésios isso vai ser muito forte também, para que a gente possa agradar ao Senhor de toda forma, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder. Olha aqui o nosso tema, né? O poder, Jesus Cristo, seu Senhor desses poderes, de acordo com a força da sua glória. Olha a linguagem carregada de Paulo para falar desses poderes, para que a gente tenha toda a perseverança, paciência e com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos. Eu chamo atenção a isso, né? A gente deve viver de maneira digna, mas o Pai já nos tornou dignos. Tem dois níveis aqui acontecendo, algo que faz parte do nosso esforço, algo que é esforço de Deus em nossa direção. Mas toda essa exortação faz sentido em que contexto? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, esses poderes, em algum momento, se rebelaram. Esses poderes que foram criados por Cristo e para Cristo, em algum momento, ficaram em oposição clara contra Cristo. E Paulo está ciente disso. Ele fala do domínio das trevas. E ele fala que nós fomos resgatados desse domínio pelo que Jesus está fazendo, né? O Ricardo trabalhou isso com a gente no curso sobre a realidade do pecado, né? É a linguagem de Êxodo, né? A mesma linguagem
de ser resgatado de um império, de ter poderes derrotados. Pensa na ação libertadora de Deus no Antigo Testamento, humilhando através das 10 pragas a compreensão que os egípcios tinham dos deuses. Assim, foi isso que aconteceu com Jesus. Mas isso tem o pressuposto de que esses poderes que foram criados por e para Cristo e que eram essencialmente bons e foram criados com um propósito bons, eles foram colocados na direção contrária, eles foram corrompidos, eles ficaram rebeldes, eles se rebelaram contra Cristo, contra o governo de Cristo. Então, sintetizando aqui, eles foram criados para o bem, por Deus. Em algum momento, eles se tornaram inimigos de Deus, e aí eles precisaram ser derrotados e humilhados na cruz. E esse poder que humilhou e os derrotou na cruz atua em nós, está atrelado à ressurreição e à fé, possibilitando uma vida santa. E tem esse contexto que permeia toda a carta, de nos invocar, de nos confrontar, de nos chamar para uma vida santa, uma postura ativa e subjetiva, né? Nesse sentido que depende de um esforço nosso, nós somos conclamados a nos empenhar nisso. Ao mesmo tempo, foi o Pai quem nos tornou digno, que nos possibilita todo e qualquer esforço. Então, essa é uma realidade passiva para nós, porque foi Deus quem a fez de forma ativa, né? E de forma objetiva, já é uma realidade presente. O Pai nos tornou dignos. Por isso, vivam de forma digna. Mas surge a pergunta: como é que os poderes se tornaram inimigos? Né? Como é que tinha o império das trevas, do qual precisou ser derrotado, e a gente precisou ser transportado para o reino do Filho amado? E a gente pode ir para Romanos. Esse é o percurso que a professora Marva faz. Romanos fala, no capítulo 8, né, da natureza criada, que foi submetida à futilidade, e está na escravidão da decadência. Esse é o estado nela. E ela geme até agora como em dores do parto. Isso está destacado em laranja, aspectos negativos. Né? Ela não foi inclinada a isso pela sua própria escolha, né? Foi pela vontade daquele que a sujeitou. E Deus a sujeitou. Né? O verbo no grego aponta para Deus, assim, na conjugação. Mas não foi gratuito, né? É porque se a gente lê as narrativas de criação, ela estava submissa ao homem e o homem se rebelou. O homem era o representante, né? O homem era aquele que exercia a imagem, né? A representação do domínio de Deus. O homem se rebelou e ela sofre a consequência dessa rebeldia. Isso fica claro no contexto mais amplo ali de Romanos também. E por isso, ela aguarda com a grande expectativa de que os filhos de Deus sejam revelados, que ela vai ser libertada para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Como parte da criação caída, os poderes eles compartilham dessa fragmentação, participam dessa destruição e eles ultrapassam os seus limites apropriados. Esse é o comentário que a professora Marva faz. E eles gemem por libertação. E eu queria caminhar para encerrar, convidando vocês a pensarem o que isso significa. Né? O que isso significa para a nossa compreensão de um desastre natural? Tem culturas que entendem as forças, né? Relâmpagos, terremotos, maremotos, o mar, como poderes, né? O que isso significa para a nossa compreensão de desastres naturais? Que a criação foi afetada. Agora, o que isso significa para a nossa compreensão de um comportamento animal? Quando a gente vê, por exemplo, um cachorro raivoso, que a criação foi afetada. O que isso significa para a nossa compreensão de uma pessoa humana, né, da pessoalidade, de um ser humano integral, assim, com todas as suas capacidades? Com todas as suas capacidades emocionais, intelectuais, físicas, de que a gente participa com cada aspecto da nossa realidade dessa fragmentação, destruição, que algum aspecto dessa nossa condição, seja o intelecto, seja a sexualidade, pode ser distorcido, pode ter ultrapassar o seu limite. E o que isso significa para a sociedade? E aqui pense que a sociedade implica duas coisas. Que esse mal que existe em nós,
e a gente às vezes se refere a ele como a carne, como a natureza individual, ele é acumulado socialmente na nossa coletividade e ele é acumulado historicamente, né? Em grandes estruturas, em grandes comportamentos que foram acumulados, porque existe um mal em cada natureza humana que é acumulado coletivamente e ao longo do tempo. Olha o que C.S. Lewis diz sobre isso, no Cristianismo Puro e Simples. Quanto melhor for a matéria da qual for feita uma criatura, quanto mais inteligente, forte e livre ela for, quanto melhor ela será quando ela tender para o certo, e tanto pior quando ela tender para o errado. Uma vaca não pode ser nem muito boa nem muito má. Um cachorro já pode ser um pouco melhor e um pouco pior. Uma criança pode ser ainda melhor ou pior. Um homem comum, ainda melhor ou pior. Um homem de gênio, melhor ou pior ainda. Um espírito sobre-humano, melhor ou pior que todos os demais. Essa é a compreensão do Lewis no Cristianismo Puro e Simples, né? Lembrando o contexto no quais as palestras do Cristianismo Puro e Simples foram dadas, né, na rádio pela primeira vez, né? Um homem de gênio, uma cultura de gênio, né? Eles estavam vivendo a Segunda Guerra Mundial com toda a influência, né, dos discursos, da oratória, da filosofia fascista, de tudo isso vindo à tona, assim. E olha essa diferença que ele faz, né? Não dá para pensar numa pedra sendo moralmente boa ou má. Ela pode ser boa ou má para uma função. Uma árvore pode ser boa ou má para a expectativa que eu tenha dela, dos frutos, da sombra, do material para usar para uma construção. Agora, quanto mais capacidade algum aspecto da criação tem, seja ele um animal, seja ele uma potência humana, a sexualidade, a diversidade, as nossas diferenças, a criatividade, a capacidade da gente se organizar em sociedade, ou até mesmo considerando seres sobrenaturais, quanto mais capacidade algo tem, mais poder de corruptibilidade ele tem. É isso que o Lewis está afirmando. Então, para encerrar e abrir para esses momentos, eu queria voltar para o Gorin. A gente não vai cobrir todo o período sobre essa natureza dos poderes agora, vou deixar parte para a aula que vem, para a gente não estender no nosso horário. Mas o Gorin fala o seguinte: nós não devemos permitir que a nossa tendência individualista do século XXI nos segue para as dimensões sociais, políticas e culturais da vinda do reino de Deus em Jesus. O pecado assume formas comunitárias e coletivas, e o seu poder corrompe todas as áreas da vida humana. A noção neotestamentária de principados e potestades, ele cita Efésios, sugere as dimensões sociais e estruturais do pecado. Os poderes são aquelas partes originalmente boas da criação que foram absolutizadas, transformadas em ídolos. E aqui o Gorin faz uma conexão, ele escancara uma conexão que já tinha aparecido lá em Mateus 6, né, entre esses dois lados do nosso tema aqui. Eles são absolutizadas, transformadas em ídolo na vida social humana. Na comunidade judaica, por exemplo, parentesco, lei, tradição e religião, todos os elementos positivos da vida criada se tornaram ídolos, a ponto de desfigurarem toda a vida comunitária de Israel. O que o Gorin está apontando? Que a cultura israelita ela foi se distorcendo e ela pegou esses elementos, a família, no parentesco. Lembra Jesus confrontando os fariseus? Dessas pedras aqui eu posso fazer filhos de Abraão. Ou a lei, né? Ou as tradições, muito presente nos evangelhos, né? Lavar as mãos, o que purifica ou não um homem, né? Isso pode ser absolutizado de tal forma que distorce a vida comunitária. Da mesma maneira, na cultura romana, os ídolos de status, clientelismo, poder político, ordem eficiente, Estado de Direito, haviam distorcido a ordem cultural. O poder de Deus em Jesus desafia as estruturas injustas e as ordens idólatras, tanto da cultura judaica como da romana. Por exemplo, Jesus confronta a maneira exclusivista com que o nacionalismo corrompeu Israel, e ele insiste na inclusão dos marginalizados e desprivilegiados do seu ministério. A sua oposição à idolatria de Israel resulta no seu desafio consistente a atitudes, práticas e estruturas
que tendiam a restringir ou a excluir arbitrariamente membros em potencial da comunidade israelita. Basta a gente lembrar, né, como é que os gentios eram tratados para os israelitas, né, no tempo de Jesus, e como que é escandaloso para os próprios discípulos que já estavam se relacionando com Jesus há um tempo, quando Jesus está conversando com a mulher no poço de Samaria. Né? Tem várias fronteiras culturais, fronteiras ali de gênero, fronteiras sociais que estão sendo colocadas ali e que impactavam a percepção de Jesus, a percepção dos discípulos, perdão, daquelas pessoas às quais Jesus queriam salvar. Assim. E aí a pergunta que a gente vai conduzir, vai continuar a partir da semana que vem, são esses que aspectos culturais são absolutizados hoje. Será que a gente pode considerar pecados estruturais? E antes de abrir para participação, mais uns 10 minutinhos aí pedindo a paciência de vocês, só considerem, por exemplo, 2 exemplos próximos. Assim. O que acontece no racismo? Você tem o orgulho. Na verdade, sim, você tem uma condição da criação que é boa, que é a diversidade étnica. Né? Apocalipse fala de que todas as culturas diferentes vão levar os seus tesouros para Deus. Isso implica em diversidade. E, ao mesmo tempo, você tem a apreciação saudável dessas diferenças. Né? Que se cada cultura criou seus tesouros, faz sentido, que é o que Deus deseja. Mas isso é corrompido, isso se torna orgulho. E aí isso leva à diminuição do outro. E esse que pode ser um pecado individual, pode ser acumulado na vida coletiva e pode ser acumulado ao longo da história. Então, quando uma ideologia, seja ela de esquerda ou de direita, fala de racismo estrutural, ou de marxismo cultural, ou de ideologia de gênero, ou de vários aspectos desses, né, semelhantes ou contrários, que as ideologias diversas podem colocar, eu não tenho muita dificuldade de ver que esses são pecados que fazem parte da nossa natureza caída, acumularam em algum grau de distorção coletivamente, historicamente, e agora eles fazem pressão na nossa natureza caída como um poder, como uma potestade que nos empurra para o mal. Assim. A gente continua comentando isso na próxima aula e considerando como é que a Bíblia trata isso como poderes. Eu não queria terminar pessimista, mas também não quero avançar muito no nosso tempo. Então, eu abro para vocês, para a gente comentar assim, como que vocês percebem esses poderes e aspectos culturais absolutizados, assim, para além do racismo, que outros assim que a gente poderia comentar? Deixa eu fechar aqui. O André, talvez eu volte aqui um pouquinho na primeira parte, né, das camadas mais evidentes. Eu estava pensando aqui que um dado assim que João explora bastante é do diabo como mentiroso e pai da mentira. E talvez a camada assim mais evidente que eu enfrento é a forma como a mentira ela me absorve, ela me envolve. E a mentira que eu me refiro não é uma mentira qualquer. De repente, a incapacidade de perceber o reino de Deus e o poder de Deus no meio de uma cultura com tantos poderes, com tantas forças atuando, né? Como que eu percebo? A forma como, muitas vezes, as potências que estão aí à nossa volta, elas vão como que nos cegando e fazendo com que a gente acredite, que é o meu caso, de que elas estão prevalecendo, elas estão vencendo, e a gente fica muitas vezes se perguntando pelos sinais do reino de Deus, como se eles não existissem. E eles sempre existiram, sempre, sempre. Talvez em períodos foram mais evidentes, noutros menos, mas sempre existiram. Então, eu diria assim que a minha maior dificuldade é como que eu sucumbo
a essa teia de mentiras e que me tornam incapaz de perceber o reino de Deus já presente e o poder de Deus realizando a vontade de Deus aqui na terra como no céu. Então, assim, os poderes são uma realidade, né? E como diria João na sua primeira carta, o mundo jaz nele, né? No maligno, né? Isso não significa, obviamente, que nós não devemos entrar nesse debate da segunda parte, né? Os aspectos culturais que são absolutizados hoje, né? Os pecados estruturais. Cara, a gente tem que entrar. Mas, assim, por outro lado, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver. Eu preciso ter os olhos abertos para ver. E tem muita coisa, provavelmente, acontecendo que eu não enxergo porque os poderes desse mundo me cegaram. Tem uma citação, estava nos slides à frente, a gente volta a ela na semana que vem. É uma citação de um pastor que eu nem concordo muito com as ênfases dele, a teologia dele como um todo e tal, mas com essa frase eu concordo muito. Ele fala o seguinte, assim, é mais fácil achar que tudo é diabo, porque diabo se exorciza. O difícil é caráter que você tem que tratar. E mais, eu acho que eu acrescentaria, o difícil é estruturas sociais que você tem que reformar, sendo sal e luz. Difícil é com comportamentos acumulados ao longo do tempo que você precisa compreender para então desafiar e pouco a pouco e sendo libertos deles, assim, porque é algo que você fazia inconscientemente, né? Então, eu acho que, de novo, semana que vem a gente vai falar desse mal sobrenatural, mas o primeiro risco é colocar tudo nessa bagagem sobrenatural e esquecer, né, de que a criação geme e que aspectos do meu comportamento, de quem eu sou, do meu intelecto, dos meus desejos, os mais positivos, assim, eles podem estar corrompidos, assim, e que isso, ao longo do tempo, acumulado aqui na nossa vivência coletiva e acumulado ao longo da história, né? Porque a gente sempre vem numa tradição, então, carregado na linguagem, carregado nos comportamentos, carregado nas estruturas e tal, isso pode ter uma corrupção acumulada, assim, um efeito destrutivo imenso, assim. E eu acho que a gente vê denúncias disso acontecendo. Então, as diferentes correntes políticas denunciam essas coisas. E, às vezes, elas estão certas na denúncia. Elas estão erradas no peso que elas dão para isso, assim, como se o problema da realidade fosse fundamentalmente esse, assim. Mas existem aspectos legítimos, assim. E se a gente não tiver consciente, né, da possibilidade de existir aspectos legítimos, então a gente vai estar sendo ingênuo e sendo arrastados por eles, assim. Então, por isso talvez essa pergunta, né, bom, a gente está ciente do risco de absolutizar algum aspecto bom da criação e distorcer e deformar e corromper e isso acumular coletivamente, historicamente, assim. Então, será que a gente percebe algum? Se a possibilidade existe, onde que isso está acontecendo, assim? De repente, perto da gente, de repente, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família. É uma possibilidade, né? Aconteceu com os israelitas. Então, o que isso significa para a gente hoje? Gente, mais alguém, gente? Bom, mais uma pessoa só, tá? Que já avançamos um pouquinho. Bom, talvez isso possa ficar como provocação aí para ao longo da semana. E se você quiser escrever alguma pergunta ou alguma consideração sobre isso, a gente pode retomar daqui no início da semana que vem.
Mas eu não queria encerrar pessimista, não era o meu plano inicial, mas acabou atrasando. Então, um aspecto importante para a gente lembrar, para encerrar, é um outro trecho de Romanos 8, né, que nenhum aspecto de nada, nem a morte, nem poderes, nem anjos, nem governos, nem domínios, né, nada pode separar a gente do amor de Cristo, assim. Então, a gente fica nessa linha que Jesus deixou a gente, né? Ele não pediu que a gente fosse tirado do mundo, mas que fosse guardado do mal. A gente é chamado a perceber o mal. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, assim, de tentar mapear os efeitos do pecado na carne, no mundo, essa influência sobrenatural, mas a gente não pode se aterrorizar por ela, porque nada pode separar a gente do amor de Cristo, assim. E isso faz parte do nosso envio. A gente é enviado no amor de Cristo, assim. Então, talvez alguém pudesse orar para a gente, encerrando, agradecendo isso, né? Porque os poderes, eles assustam, e quando a gente começa a conversar deles, a gente pode, de repente, se sentir temeroso, né? Nas variações da abrangência do mal, mas não importa o grau que as variações alcancem, assim, nada vai poder separar a gente do amor de Deus, assim. Alguém? Okay. Obrigado, André. Muito obrigado. Muita coisa para a gente pensar, muita coisa para refletir essa semana, várias perguntas. Nós vamos procurar colocar no grupo essas perguntas todas para durante a semana a gente poder refletir, tá bom? Ô, Rita, você poderia orar conosco, agradecendo essa noite e invocando a bênção de Deus sobre todos nós, por favor? Posso sim. Oh, Pai querido, nós te agradecemos por essa comunhão, por esses momentos que o Senhor nos preparou, que o Senhor predestinou para estarmos juntos, aprendendo mais do seu reino, da sua vontade, de tudo aquilo que está sobre o seu poder. Nós te agradecemos por toda essa lição, por essa palavra, por esses ensinamentos, que eles possam refletir na nossa mente, no nosso coração, ao longo dessa semana, e que possamos ecoar, Pai, na nossa vida, no nosso convívio com aqueles que amamos e aonde o Senhor nos colocar, Pai. Abençoa a cada um, dá um descanso e um dia cheio do seu amor, da sua providência, e abençoe em especial o André, o pastor Ricardo e todos nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado a todos. E nós voltamos aí na próxima terça-feira, às 20 horas, tá bom? Uma boa noite, um bom resto de semana. Deus guarde e abençoe cada um de vocês. Amém. Boa noite. Tchau, boa semana. Gente, Obrigada. Deus abençoe e boa semana. Obrigada, André. Tem alguém com a mão levantada? Não, só estou despedindo, dando tchauzinho para todo mundo.